Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live. Eu vou começar agora uma série de lives diariamente, 2 vezes por dia. Nesses dias eu vou falar sobre vários assuntos relacionados ao emagrecimento, porque eu vou lançar meu workshop dia 18 de setembro, a jornada do emagrecimento em paz. E aí você vai entender, você que tem dificuldade para emagrecer, que não entende como isso pode acontecer, vai entender, vai aprender como é que você pode destravar, por que é que você não emagrece, o que é que acontece, qual é a dificuldade, por que é que tantas pessoas anunciam, né, o emagrecimento. Então eu estou fazendo dieta e aí você vê dali a algum tempo, a pessoa pode até emagrecer por um tempo, dali a pouco você encontra ela dali uns anos e ela está do mesmo jeito que estava antes. Afinal, o emagrecimento é um processo impossível? Será que existem pessoas que realmente não vão conseguir, mesmo com todas as ferramentas que existem hoje para isso? Então, vamos entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre esse assunto, sobre a importância disso. E eu já convido, né, deixo já um convite para você participar do meu workshop do programa Emagrecendo em Paz no dia 18 de setembro. Então, no Instagram, vai lá na biografia, se inscreve. No Face, vai na descrição do vídeo e se inscreve já. E aí, por que é, afinal de contas, que algumas pessoas têm sucesso com o emagrecimento e outras não? Quais são as atitudes, as coisas que atrapalham o processo de emagrecimento? Então, hoje eu vou listar para vocês algumas coisas aqui. Antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Silvana Rinaldi e eu sou mãe de 6 filhos. Na verdade, eu tive 8 gestações, né? Eu trabalho, sou consteladora familiar, então, dentro da constelação, eu tenho 8 filhos, na verdade, não os 6 que eu criei, mas os 8 de quem eu engravidei. Inclusive, um deles que eu perdi, eu estava com 5 meses já de gestação, quase, né? E era um menininho, ele tem até um nome, é o Gabriel. Então, eu sou mãe de 8 filhos e a minha maior alegria é ser mãe. Só que junto com a maternidade vem uma série de coisas, mudanças no corpo da gente. Coisas que nem sempre fazem com que a gente se sinta feliz, confortável, inclusive nos nossos relacionamentos. Torna às vezes muito difícil a gente se olhar no espelho, fazer tarefas corriqueiras, abandonar maus hábitos, né? E por que é que tanta gente, e eu vou falar para vocês que muita gente competente, com uma competência enorme para fazer milhões de coisas, que alcançam sucesso em muitas áreas da vida, que alcançam sucesso na maternidade, às vezes no trabalho, às vezes tocam projetos grandes e não conseguem dar conta da própria vida com relação ao emagrecimento. Afinal de contas, o que é que atrapalha o processo de emagrecimento? Eu vivi essa situação. Eu tive muitas gestações. Na minha casa, na verdade, a minha mãe é uma mulher que teve um problema grave de obesidade. Então, para ela, a obesidade é uma coisa terrível. Então, ela sempre foi muito, muito, muito exigente comigo, com a minha irmã, né, com os meus irmãos a respeito disso. Mas era uma contradição. Porque ao mesmo tempo em que ela era bastante exigente no sentido de dizer, olha, você emagrece 1 quilo que você serve naquela roupa, né? Ela que costurava para mim. Então ela dizia assim, olha, eu punha uma saia, achava justa na cintura, eu falava, mãe, tá muito justa. Ela dizia, então emagrece 1 quilo que serve, né? Então eu sempre fui criada dentro de um parâmetro muito, muito estrito, né? Com relação à obesidade. Era assim, ela tinha horror a imaginar que nós pudéssemos engordar, né? Eu e a minha irmã. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí a gente começa a ter um filho e aí engorda 3 quilos. Aí você tenta emagrecer esses 3 e engorda mais 5 depois, né?
No início não era tanto assim, mas depois foi ficando. E no fim das contas, a última vez que eu fui para o hospital para ganhar um bebê, eu comecei a gestação, na verdade, a partir do ponto em que eu tinha terminado a minha primeira gestação. Então eu já tinha 10 quilos a mais, aí juntou mais os 15 e virou 25. Só que a minha capacidade de perder peso era zero, né? Eu tinha uma questão muito grave de compulsão alimentar. Eu comia o tempo todo, o dia inteiro e por qualquer coisa. Então eu sei bem do que eu tô falando. Quando eu consegui trabalhar todas essas questões na minha vida, quando eu consegui trabalhar essa questão emocional, quando eu descobri por que eu fazia o que eu fazia e eu desenvolvi estratégias para mudar isso, eu consegui emagrecer 10 quilos em um mês, 15 quilos em 45 dias, e assim eu fui até que eu voltei no manequim 38, aos 43 anos, mãe de 8 filhos. Aquilo que parecia impossível para mim aconteceu. E aí eu entendi que toda a questão do emagrecimento está ligada com o nosso emocional. E aí agora eu vou falar de algumas atitudes que a gente tem, né, e que eu tinha, e que atrapalham o nosso processo de emagrecimento. A primeira coisa, né, eu começo falando e explicando que em um mês eu perdi 10 quilos, né, 1 quilo cada 2 dias eu perdia. Eu começo com essa introdução e eu venho dizer que uma das coisas que atrapalha profundamente o processo de emagrecimento é a pressa. Eu só consegui esse feito porque eu não tinha mais pressa, porque o meu foco já não era mais emagrecer rápido para ir num casamento, porque eu precisava imediatamente ficar como eu era. Não, foi um processo em que eu olhei para dentro de mim, me conheci, né? E depois de muito trabalho emocional, eu consegui colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo e aquilo que eu estava desenvolvendo. Então a pressa, ela causa ansiedade. O desejo de emagrecer causa ansiedade. E essa ansiedade atrapalha em muito o processo do emagrecimento. A gente come as emoções, a gente come o cansaço, a gente come nosso estresse, e isso foi outra coisa que eu aprendi. E foi difícil aprender, porque eu não sou uma pessoa aparentemente estressada. Eu sou uma pessoa aparentemente tranquila, né? Inclusive para mim mesma, eu tenho essa concepção de mim, né? Que consegue rir dos problemas, que consegue levar a vida de uma maneira leve. Só que, mesmo assim, eu fui entendendo que o meu estresse, ele saía, né? Eu conseguia lidar com o meu estresse comendo, né? Eu lidava com as minhas tristezas, com as minhas angústias comendo. Então, entender que, na verdade, eu sofria sim, né, de estresse, apesar de ser uma pessoa tranquila, né? Vocês imaginem uma casa, né? Eu falei que tenho 6 filhos, hoje eu tenho 3 casados e 3 adolescentes. Fernanda, você tá aqui, minha querida, você foi testemunha disso. Testemunha de ver a minha casa. Eu lembro de um dia que a Fernanda foi na minha casa e ela disse assim... Era uma barulheira, porque era criança correndo, brincando e gritando, né? O tempo todo. E aí ela disse pra mim, menina, é sempre assim? Eu falei, é. Ela não estava acostumada com isso. Levou um susto. Então, mas eu estava acostumada. E pra mim, isso era uma coisa boa. Era uma coisa que eu cresci assim, né? Eu sou a irmã mais velha de 7 irmãos. Então... esse ambiente, para mim, a minha casa, quando eu casei, era silenciosa, assim, para mim era como um cemitério, eu não enxergava luz ali, né, eu enxergava só tristeza, falta de criança, para mim era isso. Então, eu realmente me vejo, né, e me via como uma pessoa muito tranquila para lidar com tudo isso. Só que, na verdade, conforme eu fui vendo, né, eu fui entendendo que eu vivia, que eu sofria com doenças psicossomáticas. Então eu tive uma paralisia facial, né? Essa paralisia facial foi no final da gestação do meu 4º filho. Eu tive
eu tive uma queda de cabelo muito expressiva em determinado momento da minha vida, que eu estava grávida da minha 5ª filha, e eu perdi, assim, uma parte aqui de trás do cabelo, assim, muito grande. Eu passava a mão, era alguma coisa assim, que eu sentia completamente sem cabelo, né? Então, assim, foi que eu fui vendo que, na verdade, eu tinha problemas que eu precisava resolver comigo e entender o que eu estava fazendo comigo. Então, vamos lá para os motivos que levam a gente a não emagrecer. Então, o primeiro deles, e gente, eu tô vendo que tá entrando bastante gente, a Andréia tá aqui, sejam bem-vindas. Nem todo mundo eu enxergo, eu tenho que contar que eu tô sem óculos, e meu óculos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, clica nessa interrogaçãozinha que tem embaixo, que aí eu vejo, tá? Porque senão vai passando e eu não vejo o que tá acontecendo, tá bom? O óculos tá me incomodando. Eu tenho que contar para vocês que hoje, na verdade, eu tô com alguns sintomas de resfriado, né? Como eu não sou uma pessoa alérgica, eu suspeito que possa ser Covid. Como eu fui vacinada com todas as doses da vacina, na verdade, esses sintomas são extremamente leves, mas eu tô isolada, preocupada, né? Com a minha família. Meu filho mais novo tomou a vacina, a primeira dose ontem. Eu tenho uma outra filha que tá comigo hoje aqui também, ela com o marido dela, e que ela também não tomou a segunda dose ainda, então eu tô aguardando. Mas é isso, vamos voltar lá, né, para essa situação toda que eu tava contando para vocês. Então, o que aconteceu? Eu fui entendendo que, na verdade, aquela pessoa aparentemente muito tranquila, na verdade, era uma bomba relógio, que estava bem perto de explodir, né? Era uma bomba relógio que estava descontando tudo na comida. Então, eu podia ir na nutricionista, e isso assim, a nutricionista o nutricionista, ele ou ela, eles são extremamente importantes num processo de emagrecimento, mas não adianta ir no nutricionista como eu fazia, e a pessoa trazer para mim na verdade, eu não fazia nem o primeiro dia da dieta, nem o plano alimentar, eu não seguia nem o primeiro dia, porque para mim era uma coisa, assim, absurdamente difícil lidar com esse negócio de ter que fazer uma dieta. Quem dirá se tivesse que levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, porque a questão é que você fica naquele plano alimentar e quando você volta a comer como era antes, você acaba extrapolando e acaba engordando tudo de novo. Então, eu fui descobrindo que eu comia minhas emoções, né? E eu vejo que nós comemos as nossas emoções, nós comemos as nossas dores, nós comemos o afeto que a gente busca, a gente come o estresse do dia a dia, né? Eu mereço um docinho porque eu tô muito cansada, porque eu tô muito mal, porque eu trabalhei muito, porque foi uma semana muito difícil, então eu mereço aquele churrasco, né? Aquela pizzaria, eu mereço aquele refrigerante, né? Eu mereço também tudo isso quando eu tô muito cansada, né? Então, quantas vezes eu me lembro que eu sinto muito sono quando eu tô dirigindo, né? Mas eu, ao invés de descansar, o que eu fazia? Eu sempre levei comigo uma Coca-Cola ou amendoim, alguma coisa para eu beliscar enquanto eu estava dirigindo, porque isso aliviava, né? Me despertava de imediato, né? E eu vejo que isso é uma coisa muito comum também. Então, eu tô cansada, mesmo quando eu estava em casa, por exemplo, e eu precisava continuar fazendo alguma coisa, né? Algum trabalho com as minhas crianças ou alguma coisa da casa, alguma coisa que eu quisesse terminar. Então, ao invés de sentar e descansar 5, 10 minutos, eu ia continuar, eu ia pegar alguma coisa para comer, porque aquilo ia me dar forças. E, na verdade, é uma armadilha, porque não dá força coisa nenhuma. Na verdade, tira a nossa força. Porque a obesidade e o sobrepeso, conforme vem, e não precisa ser muito peso, alguma coisa extraordinariamente grande, para começar a dar tendinite no joelho, para começar a trazer dores, né? Para começar a trazer doenças, para limitar a nossa capacidade de caminhar, de fazer uma série de coisas, de correr com os nossos filhos, de brincar. Então a gente vai ficando pesada, né? Pesado
e isso vai pesando na nossa vida. Então, isso estava acontecendo comigo. Então, um exemplo disso, hoje eu moro num lugar que quando eu vim morar para cá, quando eu vim morar na cidade onde eu moro, eu olhei esse lugar e disse, gente, eu nunca vou morar nesse lugar. Eu nunca vou morar aqui. Com esse monte de subida, mas de jeito nenhum, porque eu não saio o tempo todo de carro, eu não vou morar aqui, de jeito nenhum. E aí eu fui morar num lugar onde tem uma subida, a subida é grande, mas hoje é maior onde eu moro, né? Então, eu lembro que quando eu mudei, inclusive, para essa casa onde eu moro hoje, eu olhei, né? Minha rua é uma subida leve, né? Mas eu olhava e eu falava, gente, para ir no mercado tem que subir aquilo. E para voltar para, né, o outro lugar para ir na padaria é uma subida grande. E eu falava, como é que pode? E hoje eu caminho por essas ruas aqui que eu não percebo. Eu não sinto, eu ando muito rápido. Então o sobrepeso, a falta de exercício, ela traz pra gente um prejuízo muito grande. E quando a gente vai procrastinando, né? Vai deixando para lá e vai arrumando desculpas. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente tenta comer para aliviar o cansaço, né? Para trazer força, na verdade, a gente está tirando aquilo que a gente teria de força para nossa vida. Dito isso, então, falando de comer as nossas emoções, né? Além de comer as nossas emoções, nosso cérebro sempre vai tentar fazer com que a gente seja poupado de sacrifícios e sofrimentos. Então, o que a gente faz? Deixa para amanhã, porque traz sacrifício, porque traz sofrimento, porque emagrecer incomoda, porque traz mudanças. A gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de não aguentar a rotina, a gente tem medo de uma série de coisas, medo de, né, acha que não vai aguentar levantar um pouco mais cedo, ou então sair, fazer uma caminhada, fazer qualquer coisa assim. Mudar é muito difícil, inclusive por conta das coisas que a gente acredita. Recentemente eu me peguei dizendo assim, eu queria fazer aquela aula de dança, mas eu não posso perder esse tempo. A partir do momento que eu considero que alguma coisa em meu benefício próprio é perda de tempo, eu não vou fazer. Então eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Por mais que eu vá lá, me matricule, procure, eu não vou conseguir. Não vou conseguir porque para mim isso é uma perda de tempo. Na minha cabeça isso já está colocado como uma perda de tempo. Então eu já falei das emoções, já falei da gente comer o cansaço, já falei da gente, na verdade, se a gente for discorrer sobre isso, e a gente vai falar sobre isso melhor no dia do nosso workshop, no dia 18 de setembro, que eu até coloquei lá na chamada, eu coloquei 18/8, 18/9. Então, nesse dia, eu vou ficar das 9 às 18 horas e eu vou falar de uma maneira, vou mostrar para vocês de uma maneira muito clara como é que todas essas coisas acontecem, né? Então, veja só, quando a gente vive, quando a gente se poupa, né? A nossa mente vai nos poupar. Normalmente isso acontece porque a gente não entende a motivação real que a gente tem para emagrecer. De verdade, muitas vezes a gente nem quer de verdade emagrecer. A gente só olha para alguém, né, vê o resultado, mas não percebe por que aquilo seria bom para a gente. Será que a gente faz alguma coisa que a gente não percebe claramente o benefício? Então, esse é outro ponto. A falta de motivação está ligada à falta de compreensão do seu motivo, daquilo que é importante para você. Então, a gente pode começar, né? A gente sempre vai procurar, você procura academia, você procura nutricionista, mas você não leva isso adiante. Porque em determinado momento, sua mente, né? Seus pensamentos vêm. Só hoje eu vou comer diferente, só hoje. Então, é lógico que durante o processo de emagrecimento, a gente vai ter que aprender a lidar com todas essas coisas, a lidar com o nosso emocional, a lidar com a nossa mente, né?
a entender quando a gente cai, a saber como agir, né, nas diversas situações que a gente vive, né, as interações que a gente tem na vida. Uma outra coisa que impede o nosso processo de emagrecimento, né, além da falta de nós não entendermos a nossa motivação, de nós não compreendermos a nossa motivação, é a gente sempre se deixar para o último plano. Então, tudo é mais importante. Como eu disse, né, eu não tenho tempo para fazer aquela aula de dança. Eu não tenho tempo para fazer aquela aula de dança, mas o que é que afinal toma o meu tempo de uma maneira que eu não consigo fazer absolutamente nada? Que mudança eu preciso fazer para que eu consiga olhar para mim? Porque tudo o que é importante para mim, na minha vida, só permanece enquanto eu tiver saúde para desfrutar. Eu só vou conseguir trabalhar enquanto eu tiver saúde para o trabalho. Eu só vou conseguir desfrutar da companhia da minha família enquanto eu tiver saúde, forças e tiver vida aqui. Então, qual é o preço que a gente está pagando, né? Por colocar outras coisas em primeiro lugar, de tal forma que a gente não consiga fazer absolutamente nada mais. Qual é o preço que a gente está pagando? A nossa saúde é um preço muito alto. A nossa saúde, a nossa força, a nossa mobilidade, a nossa capacidade, né? A Fernanda, ela era minha vizinha, né? E muita coisa ela viu. Então ela já me viu quando eu tava, eu não sei, não lembro se, acho que ela já me conheceu antes desse processo de emagrecimento, não sei se ela lembra disso. Mas quando eu passei por ele, né, que eu emagreci bastante. Eu dividi roupas, né, divido roupa com minhas filhas adolescentes. Quer dizer, hoje eu tenho só uma filha adolescente que é menorzinha, pequenininha, né, não divido roupa com ela não, mas eu divido com as outras meninas, né, que são mais velhas e elas eram adolescentes naquela época. Só que isso me trouxe muito mais do que uma calça 38. Isso me trouxe, na verdade, mobilidade para subir uma rua de pedra, que eu morava numa chácara, então para subir uma rua de pedra, né, uma rua de terra, cheia de buraco, empurrando a bicicleta do meu filho, uma ladeira, empurrando a bicicleta do meu filho sem me cansar. Então, qual é a liberdade que você quer alcançar, né? E quando você quer? Se não for para hoje, isso não vai acontecer nunca, porque sempre vai ser amanhã. Então eu quero convidar vocês para começar a mudar essa história, para começar a olhar para si mesma, começar a entender o que é que está acontecendo na sua vida e se permitir participar dessa mudança, né? A Andréia está aqui comigo hoje, ela é minha cliente. Eu não vejo, eu não enxergo todas as pessoas que estão aqui, porque vai passando e, como eu disse, eu tô sem óculos, né? Então, eu não vejo todo mundo. Mas, o nome do meu programa é Emagrecendo em Paz, porque eu realmente acredito e eu vejo resultado hoje na vida das minhas clientes, assim como eu vi na minha vida, né? De que a gente pode mudar e essas mudanças acontecem em paz e com tranquilidade. Hoje eu estava ainda conversando com uma cliente minha que acabou de ter que comprar roupa nova porque as roupas dela não servem mais. E ela falou para mim, eu comprei minhas roupas número 42. Estava feliz da vida, é uma mulher de mais de 60 anos, que não tinha tempo para nada, que trabalha, é uma mulher que trabalha muito, que teve que fazer uma mudança em tudo, teve que organizar a vida dela para emagrecer em paz, para conseguir ter paz com a alimentação, né? E aprender a ouvir os sinais do corpo dela. Então, quando a gente aprende a ouvir os sinais do nosso corpo, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Então, o que falta para você começar a trabalhar com isso? Então eu vou te convidar a entrar no grupo do WhatsApp Emagrecendo em Paz para você poder ser lembrada dos horários das nossas lives. Eu vou fazer lives todos os dias às 8 e às 18, aqui no Instagram. E eu vou ir no Face, né? Na verdade, eu tô querendo fazer, inclusive, no Zoom, algumas dessas lives. Por isso eu falo para vocês, entra no link do programa,
no grupo do WhatsApp. Lá você vai receber as minhas orientações e vai receber também o link para participar do workshop no sábado, que esse link não é público. Esse link eu não vou deixar público, tá bom, gente? Então, entra lá, né? O link tá na bio no Instagram e eu vou deixar no Face. Eu vou colocar o link do grupo na descrição desse vídeo. Então, entra lá. Vem participar dessa jornada comigo. Acompanhe as lives durante a semana. Eu vou dar muitas dicas, a gente vai conversar muito sobre a questão do emagrecimento. No sábado eu vou fazer sessões ao vivo, ferramentas ao vivo para vocês entenderem coisas que vocês não fazem ideia a respeito do emagrecimento. E eu sei que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito, muito obrigada por estarem aqui comigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 56% da população brasileira está acima do peso, com obesidade ou sobrepeso. Então, se você conhece alguém que está precisando aprender a emagrecer, que desistiu ou não desistiu, que diz que quer emagrecer, mas não consegue, manda o link, compartilha e chama para fazer parte desse trabalho com a gente, tá bom? Beijo grande para vocês. Rita, boa noite, minha querida. Eu vou compartilhar a live lá no grupo, tá bom? Vai ficar gravada e eu vou compartilhar daqui a pouco lá. A gente está se despedindo aqui. Já falei de você aqui hoje. Um beijo grande. Até amanhã, às 8 da manhã e às 18. Vejo vocês lá.